E aí, meus amiguitos, tudo bom com vocês? Vamos lá começar mais um podcast Revalida, uma entrevista aqui com a doutora Aisla. Ela vai falar pra gente como é que ela aprovou no Revalida e quais são os segredos, o mistério. Como é que eu consigo aprovar, Rafael? É tão difícil. Meu Deus, ninguém aprova. Trago um monte de pessoas aí para você conhecer, não é verdade? Então vamos lá conversar com ela. Boa tarde, doutora. Falei certo seu nome? Falei certo? Falou certo. Perfeito. Me conte. Primeira pergunta que eu faço. Primeiras perguntas, na verdade, né? Primeiro eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você. Por que você decidiu ir para o exterior, estudar? Se você já tem outra formação, tudo o que você quiser, um resumozinho da sua história e depois você me fala como foi que eu entrei nessa história. Como foi que você me conheceu? Pronto. Eu me chamo Aisla Cavalcante Vieira. Bom, já tenho eu sou formada em biomedicina. No ano em que me formei em biomedicina, eu tinha 2 primos que estavam indo estudar medicina na Bolívia. E aí, esses primos falaram, o seu sonho sempre foi fazer medicina, por que você não tem fazer? E aí eu fiquei enrolando, procurando emprego na minha área que eu tinha acabado de formar, né? Não consegui. 6 meses depois, eu virei para eles e falei, partiu Bolívia. Partiu fazer medicina. Aí, fiz 6 meses na Bolívia, só que eu não me adaptei lá. E aí eu descobri que tinha medicina no Paraguai também, que havia possibilidade de morar no Brasil e estudar, atravessar a ponte todos os dias. E foi resumindo, essa minha história. Então, eu emendei uma formação na outra. Tá resumindo. Certo. Sempre estudei. E como foi que eu entrei nessa história? Como que tu entrou? Bom, na época que eu fiz medicina, eu tinha um namorado que começou a fazer teu curso, porque ele formou antes, né? Soube através do Instagram mesmo, ele descobriu você. E aí ele comprou o teu curso teórico para o INEP Revalida. Ele fez 2021. Certo. E aí eu vendo os vídeos, estudava junto com ele, tudo, mas tipo assim, sem compromisso nenhum, como eu estava longe de formar, né? Então, tipo, vou assistir aqui sem compromisso nenhum. E aí, tipo, eu vi você ganhando força, e eu falei, esse cara aí sabe, manja das ideias, manja, tipo assim, como um curso em 30 dias te faz passar, porque ele fez o curso em 30 dias e passou de primeira. Eu falei, bom, vou seguir o mesmo caminho, bora lá. Aí fiz também o curso teórico, passei. E aí, o prático, o que acontece? O prático, esse meu ex-namorado não fez. Quem fez foi minha prima, a Kathleen Lara. E aí ela falou, e eu não tinha money e tudo mais. Ela falou, não, eu vou pagar para você fazer. Eu vou pagar, você tem que ir, porque assim, você tem que viver essa experiência. Só ele te dá a base para ir fazer o curso. Estudar com os outros não vai te dar o necessário para passar. Eu falei, bom, você quer pagar, então eu vou, né? Mas calma. Calma. Porque primeiro vamos falar da parte teórica. Aí a gente vai chegar nessa história da parte prática. Guarde um momento. Vamos falar da parte teórica. Vamos comentar um pouquinho sobre a sua prova. Você disse que fez o curso, já tinha visto a experiência do seu ex-namorado e fez o curso. Beleza. Quando você estava estudando para a teórica, o que foi que você fez para se preparar? Como era o seu dia a dia? O que é que você fazia? Me conte. Eu não vivia, porque assim, até então eu não ia fazer a prova. Eu estava terminando meu internato. Eu entrei com liminar para a prova, né? Então, tipo, eu terminava meu internato 31 de janeiro, a prova era 5 de março, eu só tinha 28 dias para estudar para a prova teórica. O que eu virei? Eu falei, eu vou me virar nesses 28 dias. Eu estudava de domingo a domingo. Eu não tinha intervalo. Eu tinha intervalo só para comer e ir para a missa no domingo. Só. Eu não saía, eu não vivia. Eu estudava. Eu, estudava, eu fiz o seu cronograma certinho. Sábado, só que aí eu invertia as datas, né, da semana, por exemplo. No sábado, eu fazia o simulado da semana. E no domingo, eu estudava as discursivas, porque eu tinha muito medo da prova discursiva. Da múltipla escolha, eu nem tinha tanto medo assim, mas eu tinha medo da discursiva. Então, domingo, eu treinava a discursiva. Imprimi todas as provas do INEP. Essa coisa de fazer simulado no computador é muito bom. Mas, assim, ter o papel, treinar como é que vai vir impresso a prova, como é que você vai se dispor, né? Como é que você vai virar a folha que conta tempo? Eu treinei isso.
Então, 2 semanas antes de começar da prova teórica, eu já estava estudando, né, pelos seus simulados, comecei também a fazer as provas teóricas do INEP Revalida. Eu fiz 17, 21 e 22.1. Não deu tempo de fazer a 22.2, só as discursivas. E aí veio o desânimo, né? Porque uma coisa é o simulado, outra coisa era a prova. Eu cronometrei tudo bonitinho, fazia no tempo, mas eu olhava assim e falei, não vou passar, não tem como, não vou passar. E aí todo mundo não desanima que você passa. Isso daí, tipo, você vai passar, não adianta. Tá bom, já que vocês estão acreditando em mim, eu mesma não acreditava em mim. Não acreditava. A minha rede de apoio é quem acreditou muito em mim, isso me ajudou muito, porque, tipo, quando você tá desanimado, sempre tinha alguém ali, não, você vai passar, você estudou para isso, você estudou muito. E foi que deu certo. Então, minha prática foi essa, minha teoria foi essa. Estudava de domingo a domingo, tenha uma rede de apoio, é muito importante. Cerque-se de pessoas que estudam, que torcem por você verdadeiramente, que estão orando por você. Se você acredita em vida espiritual, creia nisso também, né? Ter uma vida saudável espiritualmente conta muito. E se puder acreditar em você, também acredite. Eu falo por mim que eu não acreditava, mas não me orgulho disso. Quando você acredita em você, as coisas tornam mais fáceis, né? Bem mais fáceis. E foi isso. Imprimam a prova, façam a prova. Não tem como ir na prova teórica sem ter estudado pela prova teórica, sem ter impresso a prova, sem ter feito ela, cronometrado o tempo. Eu cronometrava para fazer a prova em 3 horas e 1 hora para passar no gabarito. Eu treinava assim. E a discursiva também a mesma coisa. Não tem como ir para discursiva sem treinar. Treina, escreve. Não tá bom, escreve. É treino. É muito treino, muito treino. Doutora Aisla, me conte só uma coisa nessa história. Muitas vezes as pessoas falam assim, não, porque a prova do Revalida é muito difícil, porque ela muda todo ano, ela muda, que é muito difícil, muito diferente. A prova tá diferente, Rafael, quando eu vou lá fazer a prova do mesmo jeito. Na sua experiência, você fez em pouco tempo. Você falou 30 dias, 28 dias, não foi? 28 dias. Você estudou 28 dias para aprovar no Revalida. Fez as provas anteriores, fez isso que você falou, estudou intensamente. Você, na minha opinião, não é muito saudável fazer isso. Mas dá para fazer. Ou seja, você viveu intensamente o Revalida naqueles. Quando eu estudei, foi a mesma coisa. Eu vim fazendo, e outra coisa, eu fazia o curso, entregava o curso. Era assim, era uma semana antes. Então, quando eu estava fazendo as aulas, na outra semana eu tinha que entregar. E fazendo. Isso semanas antes da prova, também é a mesma coisa que você fez. Então, eu sei quanto é cansativo, é estressante, cansativo. Mas, na sua opinião, a prova do Revalida, ela é diferente? Ela está igual? Ela está mais difícil? Como é que mudou? Porque você disse que você fez as provas anteriores. E você se preparou em pouco tempo, viu intensamente. Como é que está a prova do Revalida hoje? Quais são as diferenças das anteriores que você fez? Bom, a começar, eu vou fazer um adendo aqui que sempre que eu vi as pessoas falando da prova de revalidação pelo INEP, para mim pareceu uma realidade muito distante. Tipo assim, nossa, é uma coisa muito difícil de alcançar, é quase meio que impossível. Só que aí, no meio onde eu vivia, as pessoas começaram a passar, né? E eu falei, bom, não é tão impossível assim. E aí, com o seu curso, tornou-se possível, né? Mas, assim, a prova em si não muda. Não muda. Obviamente que, tipo assim, muda o jeito de perguntar, mas as respostas é sempre praticamente a mesma coisa. O foco da prova é sempre o mesmo. Quando você se liga e cria a malícia de que a prova quer aquilo, você não perde o foco. Então, às vezes, você nem termina de ler o enunciado. Você já sabe a resposta, você já vai para as alternativas. É isso, não fica se perguntando, porque se você continuar lendo o enunciado, você vai se confundir. Eu nunca esqueço de uma questão da minha prova. Deixa eu ver, eu acho que era sobre leucemia, alguma coisa assim. Não, linfoma de Hodgkin. Acho que era linfoma de Hodgkin numa criança. E eu, gente, mas aqui o enunciado não é isso. Só que tava, tipo, a clínica inteirinha.
Eu falei, bom, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí para a idade do paciente. Se a clínica tá falando isso, eu vou pela clínica. E meti. A maioria das pessoas errou essa questão por conta da idade do paciente. Não é que não possa acontecer, mas como eu já tinha malícia que, tipo assim, bom, eu sei a clínica, a idade não tá batendo, mas a clínica tá dizendo isso, então eu vou pela clínica e pronto, e foda-se. E foi mais ou menos isso. Tira o foda-se depois, tá bom? Vou deixar esse comentário. Tira o foda-se depois, vou deixar. Muito bem. Então foi isso. Assim, o estilo da prova é o mesmo, mas tem que ter malícia. Não é só conteúdo, não é só conhecimento. Você também tem que ter malícia na hora da prova. Muito bom. Infelizmente. Infelizmente. Mas infelizmente. não é infelizmente. Olha, por exemplo, agora na prova prática, tem a primeira folha que diz os exames que você tem à disposição. Aí o cara diz, eita, ficou mais difícil, que tem mais coisa para a gente ler. Pelo contrário, foi mais fácil. Que agora você sabe o que você pode pedir. Ele já está dizendo quais exames você vai pedir. Então, como é que ficou difícil? Agora é mais besta ainda. Mas aí a pessoa que olha e diz, eita, como é muita coisa para ler. É maravilhoso, você sabe. Você sabe onde você está. Agora ele fala, você está no setor... Quando eu fiz a prova, oxe, era muito diferente. Dava poucos detalhes, era complicado. 2016, 2015, era pior ainda. Então, cada vez... Agora, lógico, você tem que se preparar para a prova. O problema da galera é que você prepara para qualquer coisa, mas não se prepara para a prova do Revalida. Aí você aprovou. Contamos já a história da prova teórica. Você aprovou. E agora o mundo é completamente diferente. Vem novas preocupações e a prova prática agora precisa de um estudo diferenciado. Quais foram as coisas que você teve como estratégia no início, assim? Você já foi logo entrando no curso ou você fez algumas tentativas? Como é que foi a história? Eu não tinha estratégia nenhuma. Porque, a começar, eu fui atrás de quem já tinha passado na prova e perguntar se tinha material, checklist, porque eu não tinha material para nada da prova prática. Eu estava habituada a estudar para teoria, então eu estava totalmente fora da minha zona de conforto, além de ter que aprender a estudar de uma maneira diferente, né? E não tinha nada, não sabia para onde ia, para onde voltava. E aí conversei com a minha prima, Kathleen. Aí ela falou sobre o teu curso, e eu sempre assisto, né, suas lives e tudo mais, e vi que tu estava lançando o curso prático, e aí comentei, ela falou, pois você vai fazer. Não fui atrás de nenhum outro, até porque era inviável financeiramente, eu já quase não ia fazer o teu, imagine qualquer outro. Então, e se eu fosse fazer mesmo, ia ser o seu, não tinha para onde correr. Daí, me inscrevi no teu curso, e aí tem o grupo, né, do Telegram, e fui atrás de alguém para estudar, porque onde eu moro não tem ninguém para eu treinar, né? E aí veio essa preocupação, que todo mundo falava, tem que treinar checklist, tem que treinar com pessoa, né? Não dá para treinar sozinho, é mais legal treinar com outra pessoa. Eu falei, bom, então eu vou procurar alguém no grupo, lancei lá, estava estudando com duas chicas lindas, maravilhosas, que me ajudaram muito. E foi isso, basicamente isso. Não procurei nenhum outro local. Fui para a prova prática ainda achando que não estava estudando certo para a prova prática, porque fugiu realmente da minha zona de conforto. Teoria é totalmente diferente da prova prática, sim. É outro mundo, é outra coisa. É você estudando ali falando, não, tem coisa errada, não está certo, eu acho que não está certo. É muito engraçado, muito engraçado. Me conte, e como foi a experiência lá do dia do curso presencial? Porque a gente, o curso é online, e aí tem as mentorias, mas o presencial é diferente. Como foi a sua experiência lá com atores? Então, eu fui um pouco preparada por essa minha prima que fez teu curso, né? Ela virou assim para mim e falou, Aisla, é o seguinte, lá eles vão te detonar. Não que assim, de brigar ou chamar atenção, não. Muito pelo contrário. A autocrítica nossa é terrível. E ela falou, Aisla, o primeiro dia eu chorava igual criança. E com você vai acontecer a mesma coisa. Então se prepare. Meu Deus do céu. Terrorismo psicológico da muito bem psicologicamente. A pessoa já recebeu um recado desse, né? Tá bom. Ela me preparou. Eu estava preparada? Não estava. Primeiro dia de curso, eu me senti... Primeiro que assim, eu fiquei intimidada, porque o grupo, tipo...
todos médicos super inteligentes, alguns trabalhou no programa Mais Médicos, então, tipo assim, a galera sabia muito. E eu lá, tipo assim, recém-formada, no meio daquela galera, eu falei, gente, eu não tô no lugar certo, não. Meio que autossabotagem mesmo, tipo, será, né? Aí tá, começou as estações. Primeiro, aí eu tive a sorte de ficar na turma primeiro com você, lá embaixo no curso. Tá bom, foi suave, foi tranquilo. Quando chegou lá para cima para fazer as estações, oh Deus. Tipo, quando eu abri a boca, acabou o tempo. Tá bom, vamos para a próxima. Abri a boca, acabou o tempo. Eu não encerrei uma estação. Uma. E eu tava treinando com 9 minutos com as meninas. Não terminava nenhuma estação. Eu falei, pronto, lascou. Lascou, deu tudo ruim. Tá bom. Liguei para essa minha prima chorando. Fiquei ruim. Ela, não, tá bom, amanhã vai ser pior. Eu, meu Deus do céu. eu não quero mais, eu não tenho psicológico para isso. Ela, não, amanhã vai ser pior, mas dá tudo certo, não se preocupa. Eu, tá bom, né? Já que eu tô aqui, vamos lá. Segundo dia realmente foi pior, mas pelo menos eu consegui terminar algumas estações em 6 minutos. Eu falei, bom, tá bom, né? Estamos encaminhados. Já melhorou, né? Já melhorou. Porque assim, o problema não era não saber os diagnósticos, não. Eu sabia o check, mas não dava tempo. Não dava tempo, esse bendito tempo. E aí, eu não esqueço até hoje, teve uma estação que eu fiz no teu curso, acho que era pré-eclâmpsia, e aí a menina, do nada, se estabacou na cama. Eu fiquei tão nervosa que eu não sabia o tratamento, esqueci o tratamento, e só falava o antídoto, gluconato de cálcio, e a menina lá, estribuchando. Falei, meu Deus do céu, acabou a estação e eu matei minha paciente. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Meu Deus do céu, se isso acontece na prova, eu reprovo e vou matar o paciente. E fiquei com isso na cabeça, né? No segundo dia. Aí tá. No segundo dia também aconteceu que tem sempre uma estação que gravam, né? Eu tava tão nervosa na estação que eu não li o card. De tão nervosa. Enfim, só erros, e aí, tipo, a autoconfiança já não tinha. Aí foi mais lá pro chão, tipo, meu Deus do céu, se eu faço umas cagadas dessa na hora da prova, eu tô lascada. Não tem chance nenhuma de passar. Nenhuma. Tá bom. No último dia, aí pronto. Aí eu tava, assim, arrasadora que eu falo. Terminei todas as estações, tive umas pontuações muito boas, o feedback, assim, muito positivo, mas foi no último dia. Eu acho que o curso deveria ser mais alguns dias, assim, pra gente trabalhar o ego também, porque, assim, foram 3 dias, né? 3 dias. Só 3 dias não é o suficiente, porque só no último dia que você fala, toma um respiro, tipo, você tá lá se afogando os 2 dias, no último dia que você toma um respiro, aí não dá, aí não. Acabou. E outra coisa, o último dia são das estações mais atuais. E nunca foi diferente. Sempre o último dia foram das estações mais atuais. Então, ou seja, você tá indo bem nas estações que são as mais perto. Não só você faz o quê? 30, né? Então, são 3 provas que você faz no mesmo dia. Então, a pessoa tá indo bem nas estações, nas últimas que tem. Todo mundo tá falando mal. Porque todo mundo é assim, não, no meu ano foi mais difícil. Aí o cara começa a falar, teve estação tal. Na minha história de 2020 eu conto, né? Aí esse ano, para mim, foi porque foi o ano que eu desaprovei. E o ano que eu aprovei foi um ano fácil. Então é sempre um assim. Você aprovou, aí para você a experiência foi boa. Para outra pessoa que desaprovou, aí já vai falar da mesma prova que você falou, mas não, a prova foi muito difícil, de quê? Mas é a questão da percepção da experiência que a pessoa tem, né? Sempre é melhor quando você aprova, lógico. Isso aí é. O negócio independente de ser bom ou ruim, existe uma técnica para o cara fazer a prova, né? Não é aleatório, que é esse o negócio que eu quero imprimir na cabeça do povo, que não é aleatório. E aí o que eu estava dizendo hoje na live de manhã, eu estava dizendo e repito nesse podcast. O ruim é o cara fazer 3 vezes a prova e desaprovar. Imagina, a tristeza, você ter que voltar para a prova teórica para depois fazer a prova prática de novo. Menina, é muito triste um negócio desse. Depois de ter gastado tanto. Aí, a minha luta todinha é para não chegar. E você que passou pela experiência, você vê.
tudo bem, tem pessoas que fazem o curso e não aprovam. Lógico que tem. Sempre tem pessoas que têm mais dificuldade, que precisam de mais tempo, que precisam de mais experiência. Mas o segredo é esse, né? É você fazer o esqueleto, você saber as estações, você saber o passo a passo. Então, esse é o segredo. Não tem segredo maior do que esse, né? Me conte. Continue, pode falar, pode falar. Não, então, o segredo é o esqueleto, né? O esqueleto. E uma coisa que me ajudou muito, eu não sei se você vai perguntar mais para frente, mas uma coisa que me ajudou muito na prova prática, que eu dou a dica além de estar com o esqueleto na cabeça, guardar o número das estações de qual especialidade. Porque cada esqueleto tem a sua particularidade. Então, enquanto você está aguardando ansiosamente pelo sinal para entrar na estação, você já colocou na tua cabeça, eu estou na estação de GO, o que eu tenho que perguntar? Cartão da gestante, data da última menstruação, atividade sexual, usa anticoncepcional já para ir, né, digerindo tudo, para na hora que entrar, tu vai na lapada. Não entende? esquece. Não esquece, porque tem o esqueleto geralzão, mas cada área, né, tem a sua particularidade no esqueleto. Então, eu utilizei dessa técnica também. Antes de entrar em cada estação, eu sempre olhava onde é que eu tô, pronto. Aí meio que já fazia o download rapidinho ali, vamos para cima. E faz sentido porque você demora, no começo da estação, você fica lá, é um tempo da poxa, a pessoa fica... Eu lembro que quando eu estava fazendo a prova, na segunda vez, eu ficava me aquecendo para poder entrar animado, porque senão o cara vai saindo e vai entrando triste. Imagina, a primeira estação, você entra frio, gelado, devagar, e não pode. Você não pode entrar na estação devagar, você tem que entrar já rápido, já ágil, fazendo as coisas. Sim. Aproveitando que você já está falando de dicas, quais outras dicas você daria para quem vai fazer a prova prática? Quais são as coisas importantes? Bom, a dica que eu dou é... não estude por outros checklists, que foi assim, não digo um dos erros, foi bom, mas como eu comentei, né? Quando eu comecei a estudar, eu estava estudando eu estudei com duas chicas que também fizeram um curso prático, e uma delas ia fazer uma turma diferente da minha. Eu fui a turma que fez duas semanas antes da prova prática e ela fez um mês antes, né? E aí, até então, nós estávamos estudando checklist de outros lados. E aí, quando ela veio, isso fazia quase um mês, né, que a gente estava estudando, ela veio e falou, olha, Rafael disse que pode parar com esses checklist tudo, porque se a gente vai fazer a prova do Revalida INEP, a gente tem que treinar pelo checklist do INEP. Falei, pronto, lascou, né? Bora lá, então, estudar pelo checklist do INEP. E foi realmente isso, foi o que ajudou muito. Então, assim, eu digo que não perca tempo. Antes de você estudar por outros checklists, você estude os checklists do INEP, de todas as provas, de todos os anos. Porque você vai pegando a malícia também e vai fragmentando na tua cabeça o que eles estão cobrando na prova para tu não perder tempo. Entende? Porque, querendo ou não, alguns outros checklists cobram coisas que o INEP não cobra. Então, você vai perder tempo falando isso para quê? Né? Tu vai fazer a prova do INEP, então tem que estudar pelo checklist do INEP. Aí tá. Nós estudamos pelo checklist do INEP. Todos. E na última semana, depois que a gente já tinha feito o curso, né? Todos já haviam feito. Aí a gente começou realmente praticar com 6 minutos. 6 minutos. Não tinha dessa. Acabou o tempo, encerrou a estação, problema seu e bora. Foi assim. Quando essa colega sua, uma das 3, voltou do curso, ela estava diferente a velocidade que ela fazia de vocês? Total. Ela vomitava pra gente. É um negócio. Já chamou a sua atenção isso daí? Chamou? Chamou. Tipo, ela falava muito rápido e na hora que nós íamos falar, ela mantinha calma. Ela ouvia. Aí, do nada, ela vomitava de novo. E aí, tipo, e foi bom isso, porque a gente também pegou muito rápido. E isso ajudou também, entre aspas, no curso, porque o curso arrancou nosso couro. Mas, assim, meio que a gente foi um pouquinho preparada, um pouquinho. Mas, sim, ela mudou totalmente a velocidade. Total. E esse é o segredo, né? As coisinhas... Você vê, o curso não é para estudar temas. Temas é a maior besteira, porque a pessoa já estudou os temas, você já tem resumos,
Olha, quando você vem na prova teórica, você já tem resumos, já estudou os temas, já está tudo na sua cabeça. E ainda mais tu, que foi um mês. Um mês, estava tudo fresquinho na cabeça. Então agora você tinha 4 meses para a prova, né? Porque depois que você sai da prova teórica, mais ou menos 3, 4 meses para a prova prática, né? E aí você tinha agora mais tempo do que você teve para estudar para a teórica. Você tinha um monte de tempo para poder fazer. Aí, onde é que tá? Esse é que é o perigo. Que quando a pessoa tem muito tempo, a pessoa se acomoda, a pessoa fica mais tranquilo, e aí é que é o problema. Então, quanto à teoria, realmente a gente já tinha teoria, e aí era onde que me pegava, porque eu me sentia culpada, tipo, nossa, mas eu não tô estudando teoria, é muito estranho isso, como é que eu vou para uma prova sem saber teoria? Porque não entrava na minha cabeça, tipo assim, meu amor, você já estudou para teoria, agora você tá fazendo a prática. Se você não soubesse a teoria, você não teria passado na teórica, né? Lógico. Pensando nessa lógica. E aí, por isso que sempre eu tinha a sensação de que eu estava estudando errado. Mas de vez em quando a gente ia lá e revisava, principalmente tratamento. A gente sempre revisava e também tem... Sempre quando nós terminávamos porque a gente tinha meta, né? Todos os dias, como eram em 3, cada uma fazia 5 estações no dia. E aí, no final, a gente anotava o que tinha que revisar e nós debatíamos. Não, acho melhor falar assim, assado, ó, você tem que melhorar nisso, naquilo. A gente sempre fazia o feedback também, era muito bom. Entendi. É porque cada prova é diferente. A prova objetiva é só diagnóstico e tratamento. A prova discursiva, aí entra epidemiologia, às vezes fatores de risco, classificação, complicações. Prova prática é esqueleto. São aquelas perguntas. Uma coisa que eu queria comentar do que você falou da prova prática de outras coisas, por exemplo, de residência. A prova prática de residência, o foco dela, a maior parte dos pontos, os 6 pontos, 7 pontos estão no diagnóstico e tratamento. Tem 6 pontos ali no diagnóstico e tratamento. Só que a do INEP não é assim. Do INEP, os 6 pontos estão na anamnese. Acolhimento, anamnese e exame físico. Aí tem 6 pontos. Então, se você focar no diagnóstico e tratamento, você vai ganhar só 3 pontos. O resto está lá nas coisas que são repetitivas. Essa é uma característica peculiar do INEP. Você ganha ponto por perguntar, não por responder. E aí, onde é que tá? Lógico, você ganha ponto por responder também, mas eu estou dizendo assim, a maior parte dos pontos são por perguntar. Então, se você não sabe perguntar, que é o que acontece no primeiro dia, que é por isso que vocês sofrem, não é que não sabe perguntar, mas é porque demora muito para perguntar. Não sabe perguntar, demorar muito também é não saber perguntar. Porque quando você sabe, você faz rápido. Qual o seu nome, qual a sua idade, qual a sua ocupação, você é casado, você tem filhos, né? Objetivo. Uma coisa atrás da outra. Aí você vai perguntando, vai sabendo já as coisas. Aí a situação fica rápida demais. Agora, quando você não sabe o que perguntar, aí que é o problema. Aí você fica, aí pronto. Vai-se embora o tempo todinho. E você falou isso da anamnese, eu lembro que quando nós começamos a estudar, a gente gastava de 6 a 7 minutos só na anamnese. Só na anamnese. Era engraçado. Depois estava fazendo em 2, 3 minutos, quando a gente acabava a estação com 6 minutos. Um olhava para a cara do outro, tipo assim, tá faltando coisa. E não tava, já tava ali. Tudo prontinho. Porque você tem, né, o feedback do checklist. Você olha lá, o checklist tá tudo certo. Agora, lógico, olha, se o cara fizer uma estação de dengue hoje e fizer uma no ano que vem, ele já vai acrescentar uma coisa. É o mesmo caso, a mesma historinha todinha. Só que os 2 checklists, o segundo tem mais coisa do que o primeiro. Se fizer tuberculose, todos eles são diferentes. Tem alguma coisinha que ele acrescenta. Aí o que a gente aprende com isso? Nunca vai tirar todos os pontos. É muito difícil. Mas muito difícil. Tem que ser uma estação muito tranquila para você tirar todos os pontos. Mas você vai tirar a maior parte dos pontos. E aí, por isso que é importante estudar o checklist do INEP. Porque o checklist da residência, ele é o mesmo. Se você pegar 2 residências diferentes, 3, 4 provas, é o mesmo checklist, ele não muda, não acrescenta coisas. O do INEP, toda hora, ele acrescenta alguma coisa diferente. Ele coloca situações diferentes para o mesmo caso. Então é por isso que é importante estudar com os do INEP. E aí eu gostei do que você falou. É legal estudar com outros checklists? Mas modifique eles para o estilo do INEP. Você estude os do INEP, descubra como é, e depois você estuda os outros. Aí você acrescenta coisas no checklist, né, para você poder estudar. Muito bem, doutora. Me conte agora, quando você chegou lá, abriu não, né? Ligou o computador e estava lá, aprovada. Qual foi a sensação? Eu fico um pouquinho emocionada. Foi uma sensação realmente de
alívio, de vitória. Porque, assim, quando eu realmente não acreditava, tava ali. E, tipo, era uma realidade muito alcançável. Tipo, eu não acreditava em mim. E ver que é possível, todo mundo fala, é muito difícil, pouquíssimas pessoas passam. E eu fiz a prova com muita gente que já era a terceira, segunda vez que estava fazendo. E eu lá, tipo assim, de gaiata, totalmente achando, né, totalmente crua. Quando eu vi aprovada, na verdade, vou contar uma coisinha. Quando saiu o gabarito preliminar, que eu corrigi minha prova, dava para eu passar. Eu já sabia que era possível. Só que eu sei também que o INEP, a correção do INEP é muito injusta. A gente fica à mercê disso, né? Da correção. Vai que a pessoa que está corrigindo está de mau humor ou com preguiça, né? Ou equivocada e tudo. Então, só que eu havia possibilidade de passar. Mas a gente, autossabotagem, né? A gente fica ali, não, eu só acredito vendo, porque INEP é surpresa, sempre. Quando eu vi, realmente, eu falei, realmente é capaz, não é uma coisa impossível. Claro que tem que se abdicar de muita coisa, tem que se dedicar muito para passar, mas não é impossível, é estudar e praticar, não tem segredo. Não tem segredo, é estudar e praticar. Muito bem, doutora. É muito gratificante. Assim, quando eu estava conversando até hoje mesmo sobre isso, e você vê, né? É muito legal você ver que dá resultado. Você fazer uma coisa que não dá resultado, que não dá certo, é muito ruim. Você não vê as pessoas aprovarem. E teve um tempo assim, que eu fiquei... Porque toda hora a pessoa, isso em qualquer hora da nossa vida, a gente sempre olha e diz, mas será que é isso mesmo? Sempre a gente vai perguntando. E quando eu faço essas entrevistas, que eu acho massa, eu gosto demais de fazer essas entrevistas, porque isso aqui é uma autoafirmação de que o negócio dá certo. E eu preciso disso também. Para eu me motivar a fazer, eu preciso disso. Eu preciso vocês dizerem, olha, isso aqui deu certo, isso não deu tão certo, isso foi errado, isso ajudou, isso não ajudou. Porque aí a gente vai crescendo, melhorando. Com certeza era muito diferente antes, hoje é muito melhor. Eu fiz uma contabilidade hoje, sem recurso, sem recurso. Mais de 50% das pessoas que fizeram o curso agora, das duas turmas, eu só abri 2 turmas, porque eu não tenho mais tempo de abrir turma. Só 2. Mais de 50% já aprovou, sem o recurso. Olha que notícia boa, me arrepio todinha. Mas não é... Olha, e ainda tem o recurso. Aí quando eu converso, eu mando mensagem, mandei mensagem para você, mando mensagem para todo mundo, e aí o povo faz. Olha, Rafael, falta 2 pontos, falta 3 pontos, falta... E eu sei que é possível. Então lá no curso eu já preparei uma aula de recursos, digo para as pessoas, dou dica, porque eu sei que não pode desistir, que dá certo, que a prova é mal corrigida. E lembra que eu falei para vocês, olha o que eu falei no curso. Mais ou menos 80% de vocês que vão aprovar vão precisar dos recursos para aprovar. E eu estou enganado, porque agora foi tão bom que já 50% já aprovaram seu recurso. Então foi muito bom. O resultado da gente está sendo muito bom. Agora imagina depois dos recursos, quantas pessoas vão aprovar, entendeu? Aí é massa. Apesar de estar fazendo... E outra coisa, eu deixei de cometer um erro que eu estava cometendo antes. Eu falei para vocês lá, eu fiz turmas pequenas para dar assistência a vocês, para que a gente ficasse junto, trocasse experiência, para que vocês pudessem perguntar, para que a gente tivesse junto mesmo esse feedback. E essas 2 turmas foram maravilhosas, porque a gente conseguiu ver o desenvolvimento de vocês e conversar, e vocês tirarem as dúvidas. E a gente não perdeu tempo, a gente dedicou mesmo e foi massa demais. Então, quando vocês falam para mim, né, que aprovaram é bom demais, eu fico muito feliz. E eu gostaria de lhe parabenizar, porque eu sei o quanto é difícil. Eu, mais do que ninguém, sei o quanto é difícil passar nessa prova. É muito difícil. Não é porque a prova é difícil, é porque é muita coisa junta. É um turbilhão de emoções. Então, eu quero lhe parabenizar. Quero lhe agradecer pela sua participação, porque o seu testemunho é muito importante, para que outras pessoas saibam como é que é a prova, para outras pessoas também olhem para você e digam, não, é possível, eu vou conseguir, eu vou lá e vou conseguir. Então, quero lhe parabenizar e lhe agradecer. E queria dar espaço agora para você dar as suas considerações finais, para a gente terminar a nossa entrevista. Primeiramente, obrigada pelas felicitações, né?
Bom, eu quero agradecer também pela oportunidade, porque, como eu te disse, quando nós nos despedimos do último dia do curso, eu falei, você é uma pessoa de luz, e realmente é isso, porque você, depois de ter conseguido sua revalidação, você poderia simplesmente virar as costas e falar, foda-se, que se exploda todo mundo, eu consegui a minha, mas não, você continua nessa saga, nessa sua missão, que eu acredito que seja uma missão da sua vida, em fazer com que nós, meros mortais, também possamos alcançar essa realidade que é tão gostosa. O que eu digo para todos, não desistam, tenham uma rede de apoio, estudem, que é possível, não é uma realidade não palpável. E é isso. E fé, muita fé, força e determinação. Muito bem, doutora. Muito obrigado mais uma vez. Você, meu amiguinho, minha amiguinha, que está aqui assistindo essa live, eu espero que os seus caminhos eles sejam iluminados, que você consiga o seu bom resultado e que você também faça parte desse grupo de pessoas que estão aprovando aí no Revalida. Papai do Céu abençoe todos vocês e nos vemos aí no próximo podcast Revalida. Tchau.